Oi, gente, boa noite. Eu mudei de celular, então tô meio perdida aqui com a minha câmera. E eu tava fazendo uns testes e vi que tava de uma maneira diferente do que eu tinha feito. Enfim, então me perdi agora um pouquinho nessa introdução, porque eu já não sou assim lá muito boa com tecnologia, né? Como vocês podem ver. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, não vou me estender muito, tá, com o assunto, mas o que eu vou falar hoje é basicamente um pouquinho sobre o PGWP, né? Na verdade, o que que é o PGWP? O PGWP é o visto de trabalho para estudante que se gradua no Canadá. A maioria provavelmente já sabe sobre isso, né? O que ocorre é que muita gente que está usando a opção de estudar no Canadá, na verdade, até quer obter um diploma canadense, mas na verdade está usando realmente a justificativa desse estudo para chegar nesse visto de trabalho que a gente chama de Graduation Work Permit, né, que é o visto de trabalho para estudante graduado. O que que ocorre, tá? Para você poder trabalhar no Canadá como estudante, você primeiro precisa escolher um curso que ele seja full time, né? Ele tem que ser em período integral, ele tem que ser de no mínimo 8 meses, numa instituição designada canadense e pública, tá? Então, não é qualquer curso que você pode trabalhar e não é em qualquer escola. Então, quando você está buscando um college ou uma pós ou qualquer tipo de curso no Canadá para que você possa ter a oportunidade de depois ter um visto de trabalho, é muito importante ver com a escola se a escola é elegível para que você no final possa ter esse visto de trabalho como estudante graduado. Então, na prática, você tem que ter a matrícula dessa escola para poder dar entrada no visto de estudante. Se esse visto de estudante for aprovado, você vai estudar no Canadá. Enquanto você estuda, você pode trabalhar meio período e quando você estiver prestes a se formar, é que você pode dar entrada nesse visto de trabalho. Ou você vai mandar para o escritório de imigração o seu histórico escolar, ou o diploma, ou a carta de conclusão do curso da escola, onde a escola informa que a tua graduação está prevista para data X, vai ser num futuro bem próximo, daqui 1 mês, 2 meses, e aí você já pode dar entrada nesse PGWP, né? A princípio, não é obrigatório que você já tenha uma oferta de emprego para dar entrada nesse PGWP, tá? Se você provar para o Canadá que você é um estudante recém-graduado ou está prestes a se formar, a princípio não é obrigatório que você apresente uma oferta de emprego, tá? Então, a princípio, você vai obter um PGWP. Ele geralmente vai ter uma validade proporcional ao tempo de curso que você fez. Geralmente um PGWP nunca pode ser inferior a 8 meses de duração e, portanto, o curso de duração mínima que você pode fazer no Canadá são de 8 meses, tá? Uma grande parte prefere fazer um curso de 1 ano, por quê? Porque muitos processos de imigração, o candidato só ganha pontos quando ele tem no mínimo 1 ano de experiência canadense. Então, muitas pessoas não querem ter a possibilidade de terem um visto de trabalho com uma duração inferior, porque elas já contam com esse possível 1 ano de trabalho para aumentarem a pontuação na experiência canadense, né? Então, se você fizer um curso de 1 ano, então a princípio você teria um PGWP de 1 ano. Se você fizer um curso de 2 anos, a princípio você pode ter um visto de trabalho como estudante graduado de 2 anos ou até 3 anos, tá? O que que acontece? Quando você tem o PGWP, aí quando você precisa renovar, né, ou estender o visto de trabalho do seu cônjuge, tá? Aí sim esse cônjuge precisa provar que ele não trabalha numa ocupação low skills. Então, se você tem um marido ou a esposa que tá trabalhando, aí sim você vai provar que esse cônjuge tem um trabalho numa profissão que não é considerada low skills. Então, esse cônjuge mantém o seu work permit e você que está se graduando vai poder ter aí o PGWP, tá? O que que pode acontecer?
Muitas pessoas que querem ir para o Canadá muito rápido, principalmente para começar o college, precisam fazer o Pathway ou precisam fazer o curso de inglês porque ainda não tem o nível necessário para já ingressar no college direto. Enquanto você está fazendo esse curso de línguas, a princípio você não pode trabalhar meio período e você não pode trabalhar sob nenhuma condição. A mesma regra se aplica para o cônjuge. Então você tem que se dedicar a esse curso de línguas para você conseguir cumprir com o nível que o college exige do idioma, para que você obtenha a matrícula oficial comprovando que você concluiu a língua, para então você fazer a extensão do teu study permit, e aí sim, quando você provar para a imigração que vai se formar, aí você vai poder ter o PGWP. Mas quando você já está estudando sem precisar mais do idioma, aí você pode, na prática, trabalhar part-time. A maioria dos cursos você não precisa de work permit para trabalhar part-time quando você é estudante full-time, exceto alguns tipos de cursos que exigem que o aluno precise do visto de trabalho para o co-op, que são cursos que tem como se fosse um estágio, um treinamento, uma prática que faz parte do conteúdo do curso. Aí esse work permit ele é específico para o co-op, que faz parte, né, é um conteúdo que ele está integrado, ele faz parte daquele curso que a pessoa está fazendo. Então, quando essa pessoa se formar, da mesma forma, ela pode ter o PGWP. O que acontece? Quando você está trabalhando no Canadá como estudante part-time, mesmo que você tenha um emprego muito bom, até tenha uma remuneração interessante, esteja coincidentemente trabalhando na sua área, essa experiência não te dá pontos para a imigração, tá? Então, mesmo que você tenha se inserido muito bem no mercado, tá conseguindo levar na boa o estudo e conseguiu casar com esse trabalho part-time que você tem, a princípio é interessante, porque é uma boa maneira de você poder treinar o inglês, criar um elo com o empregador, começar a entender do mercado, né, ter uma postura profissional nesse mercado canadense, mas para fins de imigração, essa experiência não te dá pontos. Você, a princípio, só poderia ganhar pontos se essa experiência for obtida após a graduação, aí sim com work permit. Aí esse trabalho tem que ter sido pelo menos 30 horas por semana, tem que ter sido com remuneração. Se você trabalhou numa profissão que é considerada semi-skills, dependendo do NOC, você até pode ganhar pontos, dependendo da profissão do NOC, e se aquela profissão que você exerceu, você tem a licença profissional canadense. No mais, se você precisaria trabalhar pelo menos um ano full time numa ocupação né, de alta qualificação, high skills, para que você depois de um ano tenha aí a pontuação na tua experiência canadense, que é o que a grande maioria quer, ganhar mais pontos para o Express Entry. Eu sempre acho interessante a pessoa criar o perfil para Express Entry, mesmo quando ela ainda não tenha um ano de experiência canadense, porque a gente nunca sabe se no meio do caminho o Canadá pode gostar do perfil dessa pessoa do jeito que tá. Então, se ela criou o perfil que acabou de se graduar, então ela ganha pontos na educação canadense, mas ela ainda não tem a experiência canadense, deixa o perfil ali. Então, logo a pessoa consiga obter esse um ano de experiência, então ela vai entrar no perfil dela, vai colocar aquela experiência e automaticamente ela vai dar um upgrade aí na pontuação dela para o Express Entry. O que pode acontecer algumas vezes é assim, tá? Você decide que você vai estudar e aí, né, você vai levar o seu cônjuge para te acompanhar, né? E o que acontece? Você foi para o Canadá e percebeu que o mercado de trabalho estava muito mais favorável para você do que para sua esposa ou para o seu marido, né? Você fala assim, poxa, eu acho que eu não vou estudar, né? Porque eu tô tendo oportunidades, consegui um colega de trabalho, consegui uma oferta interessante de trabalho, eu não vou querer estudar.
Aí o ideal é você fazer então o teu cônjuge entrar, por exemplo, num college, para que ele obtenha a carta de aceitação da escola, para que dentro do Canadá você faça a aplicação do processo mudando o status. Então, eu estava estudando, eu vou aplicar agora para o Work Permit, né, como acompanhante do meu marido que vai estudar. Pode fazer isso? Pode, né? Óbvio que tem que explicar, né, o que aconteceu, por que agora o marido vai estudar, mas pode acontecer, tá? Outra situação muito interessante e é muito importante prestar atenção nisso. Quando você se forma no Canadá para você aplicar para o PGWP, você só pode ter o PGWP uma única vez, tá? Então vamos supor que você não tinha muito capital, ou o inglês não estava bom, você não estava muito seguro e você resolveu comprar um college de 1 ano ou uma pós de 1 ano. Aí você fez esse 1 ano de curso, o inglês melhorou, você se adaptou à escola, o marido ou a esposa estão se adaptando, só que vocês percebem que esse 1 ano de Canadá ainda não foi suficiente para dar um up no perfil. O perfil tá melhorando, mas precisa aí de um empurrão maior. Ao invés de você aplicar para o seu PGWP, você pode emendar num outro curso ou transformar o teu curso de 1 ano em 2. Para quê? Para você fazer a extensão do teu Study Permit dentro do Canadá e aí depois você provando para o Canadá que você fez, por exemplo, um curso de 1 ano e depois um outro curso de mais 1 ano que totalizariam 2 anos, então você aplica para o PGWP, que na prática pode até ser de até 3 anos, tá? Outra situação também interessante. Vamos supor que eu fui estudar no Canadá, eu estudei 2 anos no Canadá, eu tive meu PGWP, trabalhei, mas por alguma razão eu não trabalhei 2 anos ou 3 anos consecutivos, fiquei uma parte desempregada, trabalhei em profissões muito low skills que não me deram pontos, não tive um elo com o empregador que quisesse me ajudar e me fazer uma oferta de emprego, e eu não quero sair do Canadá, não quero sair daqui, eu amo o Canadá, tô muito adaptada, o que eu faço agora? Aí o que você pode fazer, se você percebe que você não ainda se enquadra numa categoria de imigração, dependendo da reserva financeira que você tem, então aí você pode mudar o plano, né? Então você vai colocar agora o cônjuge para estudar uma pós, um MBA, um college, o que seja, para que aquele cônjuge tenha um visto, né, o Study Permit, e aí eu ter um visto de trabalho como cônjuge acompanhante, tá? Isso também pode acontecer, né? Então, na verdade, existem aí algumas situações, fica até um pouco complicado dizer qual é o melhor plano, porque às vezes a pessoa vai para o Canadá com uma ideia e o dia a dia dela no Canadá tem assim umas surpresas que mostram para ela que ela vai ter que se preparar ou ela tá com alguma dificuldade e aí ao longo do caminho ela vai pensar numa estratégia melhor ou de melhorar mais o inglês, tentar criar um elo com o empregador ou aumentar o tempo de curso ou até mesmo mudar de província, né, na metade desse curso, né? Então fica assim um pouco complicado dizer a melhor fórmula. O que é muito interessante é a questão realmente de você poder ter esse PGWP, que aí seria a oportunidade que o estudante internacional teria para poder criar essa experiência canadense e ter a chance de mostrar realmente as suas qualificações para um empregador canadense. Hoje eu tive 2 clientes, curiosamente, que receberam um convite para aplicar para imigração. Um cliente que a esposa não é formada e não fala inglês, eles estão no Express Entry, mas a profissão dele é muito interessante, né? E assim, ele estava bastante desacreditado e foi convidado hoje pela província de Ontário. Por isso que eu sempre tenho assim a minha teoria, né? De que eu acho interessante você tentar ativar o teu perfil no Express Entry, mesmo que num primeiro momento você ache que isso não é muito incentivador, mas é uma maneira de você começar se testando e até para você começar a ter uma ideia do plano que você vai tentar fazer no Canadá, da postura que você vai ter. Ah, eu não tô gostando desse empregador, eu quero mudar de emprego, mas não tá acontecendo nada, então talvez eu vou continuar com esse empregador
ter aí 1 ano de experiência canadense, ou vou manter um bom relacionamento para que ele queira fazer um job offer para me ajudar para um processo da província, ou para ter um job offer ou o que for, né? Então, é sempre interessante, enquanto você estiver no Canadá estudando, ou estiver prestes a se graduar, ou está prestes a ter o seu PGWP, ou o cônjuge trabalhou alguma coisa nesse sentido, sempre vá vendo as opções que podem até acontecer na província, né? Porque às vezes você está focando muito em querer aumentar a pontuação para Express Entry, e você percebe que no meio do caminho tem um cenário aí favorável que pode te ajudar por um processo de província, tá? Pessoas que já moraram no Canadá no passado, que fizeram um curso, sei lá, 4, 5 anos atrás, ou fizeram um mestrado, ou um PhD, alguma coisa assim, infelizmente essa experiência não conta mais para a experiência canadense, tá? Trabalhos que foram feitos no Canadá como parte integrante de um curso que foi iniciado no Brasil, né, por exemplo, um doutorado, um pós-doc, pesquisa, geralmente essa experiência não dá pontos, tá? Para você ganhar pontos, porque tem um work permit no Canadá, essa remuneração tem que ser canadense. Então, principalmente quando você está no Canadá com visto de trabalho fazendo uma pesquisa, mas você tem, por exemplo, uma bolsa da CAPES, essa remuneração ela é estrangeira, então ela não te dá pontos para imigração. Então, se você percebe que você está gostando do Canadá e não tem um elo suficiente com o Canadá, pode ser que você vai tentar alguma coisa até junto na faculdade para tentar mudar essa bolsa para uma bolsa canadense, ou ver as possibilidades para você ter aí a remuneração canadense para poder se enquadrar no Canadian Experience, né? Porque a experiência ela tem que ser 30 horas semanais no mínimo, com remuneração e com work permit, tá? Isso também é importante. Então, na verdade, era mais ou menos essas dicas que eu queria dar, né? O que tem acontecido nesses últimos meses são alguns clientes um pouco desesperados em ir para o Canadá, correndo, principalmente com ETA. Eu não recomendo, tá? Porque assim, você indo para o Canadá com ETA, você tá mostrando que você tá indo como turista. Não está claro que a tua intenção real é realmente de estudar e se graduar no Canadá. Por isso que eu acho que é muito mais seguro o candidato fazer o Study Permit do Brasil, porque se ele consegue, é um passo a mais que ele já deu. Se ele quiser mudar de curso, se ele quiser mudar de área, se ele quiser mudar até de cidade, mudar de escola, ele pode fazer todas essas mudanças dentro do Canadá. Mas ele já saiu do Brasil, deixando claro para o Canadá que a razão principal da ida dele sempre foi o estudo, né? Eu ainda tenho a minha opinião bastante peculiar com relação a isso, por conta até dos gastos adicional que um candidato teria, porque a princípio ir com ETA soa fácil, né? Faço ETA em 5 minutos na internet, só que assim, você não pode se esquecer que enquanto você tá no Canadá com ETA, você é um visitante. Então, se você for fazer um pedido dentro do Canadá ou fora do Canadá para estudante, você precisa manter o teu status como visitor legal. Se você percebe que esse status está para expirar, você tem que entrar com um pedido de extensão da tua permanência para não ficar ilegal, quer dizer, mais um gasto que você tem. Se você está fazendo o teu processo, por exemplo, através do consulado do Canadá nos Estados Unidos, aí você ainda vai gastar um dinheiro muito alto com as traduções juramentadas, né? A gente está falando aí de valores que podem chegar a 5, 6, 7, 8 mil reais em tradução. Então, na minha opinião, pode ser legal você ter um ETA como uma reserva. Se amanhã o visto de estudos não der certo, talvez você use esse ETA para fazer uma entrevista, tentar um contato de trabalho, fazer uma visita exploratória, fazer um preparatório rápido de línguas, refazer um IELTS, né? Mas se você já sabe que você quer um college, eu sempre sou a favor que você aplique para o Study Permit, mesmo que você tenha um pathway antes, porque daí você fica muito mais tranquilo para fazer as suas extensões dentro do Canadá e dos familiares, se você estiver levando o cônjuge e principalmente os filhos, tá? Na verdade é o seguinte, quando uma pessoa tá como dependente de outra que tem work permit,
ele tem que provar que aquele cônjuge trabalha num NOC A, B ou 0, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se você acabou de ter o PGWP, você tá com o PGWP, quando você vai dar entrada no teu PGWP e o visto de trabalho do teu cônjuge tá para vencer, você tem que justificar para o Canadá que o teu cônjuge trabalha numa profissão high skills, né? A, B ou 0, tá? E a questão do trabalho indeterminado, na verdade, não importa. Na verdade, o job offer ele precisa ser feito legalmente. Mesmo que o teu empregador vá fazer uma oferta de emprego, porque você já trabalha para ele precisa entrar no site, né, do Departamento de Employment para ele ver o que ele precisa fazer para formalizar essa oferta de emprego. Não pode ter simplesmente uma carta dizendo que é um full-time job, tá? Na verdade, quando uma pessoa tem uma oferta de emprego, geralmente ela nunca pode ser part-time, tá? Geralmente no Canadá, os empregos são reconhecidos como full-time, tá? Não deveria ser part-time, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Se uma pessoa tá indo fazer um fellowship, né, o cônjuge a princípio tem um Open Work Permit, é um Open Spousal Work Permit, tá? Não é um PGWP. PGWP são naqueles casos em que a pessoa está se formando dentro do Canadá. Ela está fazendo um doutorado pleno, está fazendo um mestrado, um MBA, um college, uma pós, um curso técnico, um curso vocacional. Então, eu vou me formar dentro do Canadá, aí eu posso ter um PGWP. Agora, quando o meu cônjuge está indo como meu acompanhante, aí ele vai com um Open Spousal Work Permit, desde que provemos para a imigração que eu sou full-time student e que eu estou numa instituição designada full-time public de no mínimo 8 meses de duração. Então, na verdade, gente, é isso. Eu acredito que ainda a intenção da maioria das pessoas é realmente de estudar no Canadá para poder ter essa experiência canadense, né? Acho interessante para você tentar conhecer o mercado, ver as suas dificuldades, treinar suas habilidades, e pode ser uma maneira interessante de você tentar melhorar o teu perfil dentro do Canadá, né? Parece que eu andei lendo aqui umas perguntas, mas acabei não mencionando o nome de algumas pessoas que estão perguntando. Porque eu tô assim, lendo e já respondendo, então na próxima live até menciono, mas agora do Felipe Lopes, o college precisa ser na mesma área de formação no Brasil? Depende, Felipe, não dá para dizer que sim nem que não, porque vai depender muito da tua história, né? Seria interessante avaliar a tua profissão, a tua experiência, né? Porque às vezes você se formou numa área, mas trabalha numa área completamente diferente, então é sempre interessante dar uma olhada no perfil da pessoa para ter uma noção que curso poderia ser interessante ela fazer, né? Pode até ser que o curso que você gostaria de fazer no Canadá é numa área completamente diferente da tua área, é um sonho teu. Mas aí o ideal é ter uma noção de como tá o teu perfil, porque daí é melhor primeiro dar prioridade para a questão da estratégia em você obter o visto e ser aprovado, né? Porque às vezes um oficial de imigração pode não se convencer que a tua história faz sentido, né? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu tenho dinheiro, eu sou viajado, e aí, e se eu quiser fazer um curso de decoração no Canadá? A princípio pode, mas a gente sempre tem que pensar que o oficial de imigração é como se fosse um juiz, né? É ele que vai dar um aval final para tomar a decisão dele. Óbvio que pode ter ali um pouco de um cunho um pouco mais subjetivo naquela análise, ou algum aspecto que ele gostou ou não gostou. Então, pensando no visto de estudos para ser aprovado, eu sempre acho que a pessoa precisa montar uma história que para um oficial de imigração não faça uma história muito diferente, né? Não fique muito assim, que não faça sentido.
Vitor, eu não sei se você é o Vitor, o meu cliente, mas se for, boa noite. Se você realmente está fazendo em torno de 400 pontos, tá? Já vale a pena estar no Express Entry, tá? Ontário olha muito Express Entry. Hoje eu tive alguns clientes especificamente chamados para Express Entry por Ontário, né? E é assim, a minha teoria esteja no Express Entry o quanto antes, porque a gente nunca sabe o que pode chamar a atenção justamente naquela rodada e o que o Canadá pode estar querendo mais. E na minha opinião, é uma maneira de você ir se testando o quanto você pode melhorar essa pontuação ou não. E aí você pode, inesperadamente, até receber o convite com uma pontuação que é um pouco inferior. Agora, se você estiver fazendo a partir de 400 pontos, não perde tempo e depois você me manda a mensagem para eu poder fazer a revisão do perfil, que daí eu te explico a questão das profissões, tá bom? Mas se você já tem o IELTS e o reconhecimento das graduações, manda a bala que você tá perdendo tempo, tá bom? Pulou uma pergunta aqui, enfim, passou rapidinho na tela, mas se vocês tiverem dúvidas de um modo geral, podem me mandar por e-mail. Eu geralmente acho legal fazer a consulta para ver como que é o perfil da pessoa. Se você já teve um visto de estudante recusado, um visto de turista recusado, algum pedido de visto de imigração recusado para qualquer categoria, isso não te inviabiliza para Express Entry, tá? Então, se você tem uma boa nota no IELTS, está adquirindo uma educação no Canadá, está adquirindo uma experiência no Canadá, pode criar o perfil que isso não vai te prejudicar para o Express Entry, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por mais uma vez pelo apoio. Se por acaso vocês estiverem com dúvidas ou pensam em algum assunto que pode ser interessante para ser abordado em alguma live, podem me mandar, né? Oi, gente, acho que falhou aqui. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, pode me mandar por e-mail, tá bom? E aí eu penso no assunto para poder a gente discutir numa próxima live algum assunto que não seja assim já tão popular na internet, justamente para poder ajudar, tá bom? Então, boa noite e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá bom? Muito obrigada!